O livro de Êxodo, gente, conta a história da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Imaginem só, um povo inteiro, sob o jugo da opressão, buscando a liberdade. Liderados por Moisés, eles enfrentaram a resistência do faraó. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou 10 pragas ao Egito, cada uma desafiando os deuses egípcios e mostrando que o poder dele era único. As pragas, meus amigos, demonstraram a força da fé e a impotência dos ídolos. Uma lição que ecoa até os dias de hoje, inspirando a todos nós. Imaginem a cena. O rio Nilo, a seiva da vida no Egito, a própria imagem da fartura, se transforma em um rio de sangue diante dos olhos de todos. O que antes era uma fonte de sustento e prosperidade, agora se tornava um cenário de horror e desespero. As águas cristalinas, que irrigavam as plantações e sustentavam a vida, agora corriam vermelhas como sangue, chocando a todos que dependiam delas. Era a primeira praga, um golpe duro no deus Hapi, o protetor das águas. Hapi, venerado por trazer fertilidade e abundância, agora parecia impotente diante dessa calamidade. Os rituais e oferendas que antes eram feitos para apaziguar o deus das águas, agora pareciam inúteis. A confiança dos egípcios em seus deuses estava sendo abalada. Peixes mortos, o cheiro insuportável, a vida que se esvaía a cada gota, um prenúncio do que estava por vir. O rio, que antes era um símbolo de vida, agora era um cemitério aquático. O fedor da morte se espalhava, e a população, desesperada, não sabia como lidar com essa nova realidade. A mensagem era clara: o Deus de Israel estava no comando. Esta transformação sobrenatural das águas do Nilo era um sinal inegável do poder divino. Os israelitas, que há muito tempo sofriam sob a opressão egípcia, agora viam uma luz de esperança. Era um lembrete de que seu Deus não os havia abandonado. Essa praga, meus amigos, afetou a economia egípcia, dependente do Nilo, e transformou o símbolo de vida em um símbolo de morte e desespero. Os mercados, que antes transbordavam de peixes frescos e produtos agrícolas, agora estavam vazios. Os agricultores, que dependiam das águas do Nilo para irrigar suas terras, estavam em pânico. A praga não era apenas um desastre natural, mas um golpe direto no coração da sociedade egípcia. Se você pensa que já viu perrengue, a segunda praga te fará pensar 2 vezes. Imagine viver em um lugar onde, de repente, tudo ao seu redor é tomado por criaturas saltitantes e viscosas. Uma horda inimaginável de rãs, saídas direto dos pântanos, invadiu cada canto do Egito. Elas não apenas surgiram em pequenos grupos, mas em números tão vastos que pareciam um mar verde e pulsante. Casas, ruas, até os templos sagrados, nada escapou. As rãs estavam em todos os lugares, desde as cozinhas até os quartos, perturbando a paz e a rotina dos egípcios. Era como se a praga bíblica do sapo barbudo tivesse se abatido sobre eles. A visão de tantas rãs juntas era aterrorizante e surreal, como se o próprio mundo estivesse de cabeça para baixo. A rã, símbolo de fertilidade e associada à deusa Requet, se tornou um pesadelo. O que antes era um símbolo de vida e prosperidade, agora era visto como um presságio de destruição e desespero. A praga mostrou que o poder de Deus sobre a criação era absoluto, mergulhando a vida cotidiana dos egípcios no caos. Cada canto do Egito estava repleto de rãs, e a população não sabia como lidar com essa calamidade. Nada de coachar sereno na beira do rio, agora era um coro ensurdecedor anunciando a fúria divina. O som das rãs era tão alto que parecia ecoar por todo o vale do Nilo, lembrando a todos do poder e da ira dos deuses. Coceira, coceira e mais coceira. A terceira praga foi de deixar qualquer um maluco. Uma infestação de piolhos, meus amigos. Daquelas que nem o melhor shampoo anti-piolho resolveria.
Os egípcios, tão preocupados com a pureza ritual, se viram cobertos pela praga. Os piolhos invadiram até os espaços sagrados, desafiando a suposta proteção dos deuses e humilhando os sacerdotes. A mensagem era clara: Deus não estava limitado por rituais. Ele era o único Deus, o Deus da verdadeira pureza. A quarta praga, meus amigos, foi de tirar o sossego de qualquer... O céu escurecido por nuvens de moscas zumbindo sem parar, um verdadeiro inferno na terra. O Deus Kepri, que representava o sol nascente e o renascimento, viu suas criaturas se transformarem em agentes do caos. A praga demonstrou o poder de Deus sobre a criação, impactando a economia, o comércio. Era o caos se instalando de vez no coração do Egito. A quinta praga foi um golpe duro no coração da economia egípcia, a morte do gado. Cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, todos morrendo aos montes. Imaginem a tristeza dos agricultores, a falta de alimentos, o desespero da população. A deusa Hathor, protetora dos animais, nada pôde fazer. A mensagem era clara: o Deus de Israel tinha o poder sobre a vida e a morte. A sexta praga foi um verdadeiro teste de resistência. Dolorosas úlceras se espalharam pelo corpo dos egípcios, um sofrimento sem fim. Nem os deuses da cura, nem os amuletos, nem os sacerdotes conseguiram deter a praga. Era o poder de Deus sobre a saúde, mostrando que a cura vinha somente dele. A fúria divina se abateu sobre o Egito na sétima praga, uma tempestade devastadora de granizo e fogo. Plantações destruídas, animais mortos, um cenário de destruição total. Os deuses do céu e das tempestades nada puderam fazer para proteger o Egito. Era uma demonstração clara do poder de Deus sobre os elementos da natureza. Se a chuva de granizo e fogo já tinha sido um pesadelo, a oitava praga chegou para acabar de vez com o que restava. Uma nuvem negra e faminta de gafanhotos cobriu o céu, devorando tudo o que via pela frente. As plantações que haviam resistido à tempestade foram completamente destruídas, levando o Egito à beira da fome. O deus Min, protetor das colheitas, nada pôde fazer. Imaginem o medo, a angústia, a sensação de impotência. A nona praga mergulhou o Egito em trevas completas por 3 longos dias. Ninguém enxergava nada. O sol parecia ter desaparecido para sempre. Nem mesmo Ra, o deus do sol, podia romper aquela escuridão. Era o poder de Deus sobre a luz e as trevas, mostrando que ele estava no controle de tudo. A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas. Era uma noite escura e silenciosa, quando o Egito foi envolto em uma atmosfera de medo e desespero. Um anjo da morte percorreu o Egito, levando a vida de todos os primogênitos, sem distinção. As sombras se moviam pelas ruas, entrando em cada casa, trazendo consigo uma presença gelada e mortal. Desde o filho do faraó, que era considerado um deus na terra, até o primogênito dos animais, ninguém foi poupado. A morte não fez distinção entre ricos e pobres, poderosos e humildes. Era a punição final, o golpe que finalmente quebrou a resistência do faraó. O palácio, que antes era um símbolo de poder e glória, agora estava mergulhado em caos e desespero. A dor da perda, o choro inconsolável, o peso da morte, tudo isso fez o faraó finalmente ceder e libertar o povo de Israel. As famílias egípcias estavam em luto, suas lágrimas refletindo a tragédia que havia se abatido sobre elas. A 10ª praga, meus amigos, é um lembrete do poder de Deus, um poder que transcende a compreensão humana.
é um testemunho da importância da obediência a Ele e do valor inestimável da vida humana. Os sacerdotes egípcios, em suas orações, buscavam entender a magnitude do evento. A vida no Egito nunca mais seria a mesma, marcada para sempre pela noite em que a morte passou por suas portas. A 10ª praga é uma lição eterna sobre a fragilidade da vida e a necessidade de reverência ao divino.